Oi pessoal, vamos acompanhar a leitura que o professor vai fazer juntamente com você. Acompanhe a leitura aí, tá? No livro na página 64. Aprender sempre. Cada povo indígena do Brasil tem os próprios costumes e crenças. O jeito de fazer, crença é o jeito de fazer, tá? Aquilo que eles acreditam, os costumes. Então, cada família aí tem um costume. Você tem um costume que é da sua família. Eu tenho um costume que é da minha família. Então, os indígenas também. Isso também se reflete no modo como cada um conta a passagem do tempo, que é o calendário. Conheçam a seguir o calendário do povo Iquipeng, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, no estado aí, né, vizinho do nosso. Janeiro, mês de milho. Fevereiro, mês de abóbora. Março, mês de batata. Maio, mês da banana. Junho, mês de timbó. Julho, mês de periquito. Agosto, mês de tracajá. Setembro, mês de cuaripe. Outubro, mês de piqui. Novembro, mês de chuva. Dezembro, mês de melancia. Aí tem, né? Olha aí, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Eu tô abaixando a cabeça, pessoal, porque eu tô lendo o livro aqui, tá bom? Nesse pedacinho aqui é o significado de timbó. O que é timbó? Planta utilizada na pesca, pois é tóxica para os peixes. Ou seja, os peixes morrem e eles comem, tá? Tracajá, espécie de tartaruga de água doce. Cuaripe, ritual que homenageia os mortos, também chamado de Quarupi, tá? Então aí tem algumas perguntinhas. Identifique os elementos do calendário Iquipeng e completem o quadro. Então vocês vão completar o quadro aí, animais, vegetais e águas. Para vocês, esses elementos estão mais relacionados às atividades urbanas ou às atividades rurais? Então pensa aí, o que é atividade urbana, o que é atividade rural? Esses itens fazem parte do dia a dia de vocês? Justifique, tá? Explique. Faz parte, não faz? Ah, professor, eu vou escrever aqui. Na sua opinião, na opinião de vocês, o calendário utilizado atualmente pela sociedade não indígena, que somos nós, é baseado em elementos semelhantes ao calendário do Iquipeng ou diferentes dele? Contém a opinião de vocês para os colegas. Contem, nossa, feia hora. Contem de contar a opinião de vocês para os colegas, tá? Escreva aí, tem a ver? Quando você olha o calendário, tem a ver com esse calendário que eles colocaram ali? Depois, na outra página. Nessa página aí, o texto abaixo foi escrito por Vilma Mankler, ex-cacique da nação Cherokee que vive nos Estados Unidos. Aí são índios lá dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a ocupar essa posição de cacique. Leia o texto e depois responda as questões. Há enorme diversidade entre os cerca de 5.000 grupos distintos de indígenas, cada um dos quais com história, língua, cultura e modo de vida singulares. Eu vou explicar algumas palavrinhas aí. Diversidade são várias coisas diferentes, tá? Aqui ele fala, ó, 5.000 grupos distintos. Então, tem muita cultura em vários povos diferentes. Aí ela fala que é modo de vida singular. Singular quer dizer, mesmo tendo essas diferenças, eles convivem, eles vivem da mesma forma, tá? Embora alguns povos indígenas continuem a subsistir da pesca, caça e coleta de alimentos, outros administram empresas. Então ela está falando que mesmo tem índios que estão lá, aqui acontece no Brasil também, tem índios que estão na aldeia vivendo ainda daquele ritmo lá da aldeia, e tem índios que fazem faculdade. A gente viu algumas aulas atrás, né, na aula passada, um vídeo de uma índia que foi para a faculdade. Então, existem os índios lá da aldeia e tem os índios que avançam para o meio urbano. É o que ela está falando.
Os grupos indígenas no mundo todo realmente enfrentam alguns desafios comuns na luta para proteger suas terras, seus recursos naturais e suas práticas culturais. A batalha para proteger os direitos humanos e os direitos à terra dos povos indígenas torna-se bem mais difícil por tão poucas pessoas conhecerem a fundo a história ou a vida contemporânea dos indígenas. E sem nenhum contexto histórico ou cultural é quase impossível entender as questões indígenas atuais. Então, o que ela fala? Que a gente tem que aprender as histórias dos índios, tem que estudar a história para que a gente não possa simplesmente criticar, falar mal dos indígenas, porque eles têm, assim como nós, os direitos, tá? Como cidadão. Eles também são pessoas que têm os mesmos direitos que a gente, tá? Então a gente, ao invés de atirar pedra, falar mal deles, a gente tem que conhecer a história deles, tá bom? É isso. Depois, sublinhe de azul, ou seja, faça um risquinho de azul, o trecho do texto dela que aponta a diversidade, ou seja, que ela fala, né, dessa várias culturas que tem nos indígenas. Depois, pinte de amarelo os quadrinhos com as frases corretas em relação ao texto, tá? Para esse cacique, o que torna mais difícil a batalha pelos direitos indígenas? Você concorda com ela? Então é aquilo que o professor falou, né? A dificuldade deles é que nós, né, não sabemos da história deles e aí ficamos falando mal deles, achando que eles são eles não têm direito à terra, enfim, tá? Um monte de coisa que acontece quando isso acontece, pessoal, quando a gente não conhece, a gente fala mal dos outros sem conhecer, né? Muitas vezes a gente tem, eu, graças a Deus, tento não ter isso há muitos anos. A gente não deve julgar alguém, tá, antes de conhecê-la. Em sua opinião, esse fator também atrapalha a luta pelos direitos dos outros grupos sociais. Explique. Então, no D, tá falando assim, e outros grupos que temos aqui no meio urbano, que eles tentam se defender, né, tentam lutar pelos seus direitos, e aí, por a gente não conhecer, a gente também fala mal. Então, resumo da aula hoje, pessoal. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua importância. Então, mesmo a gente não conhecendo a cultura do outro, sabendo a história do outro, nós não devemos julgar, tá? Então, o recheio da aula de hoje é para você aprender a conhecer melhor o outro ao invés de julgar. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua cultura, cada pessoa vive de um jeito. O importante é que nós todos nos respeitemos, tá bom? É isso nossa aula de história de hoje. Depois em aula de geografia.